Galera, graça e paz, o Van tá aqui de novo, eu e o Brunão. Estamos aqui no 5º episódio do nosso podcast, conhecido como Pod Crente. O nosso tema é Crente pode Ou não pode. ou não pode. Apesar que hoje, novamente, nós não vamos trabalhar diretamente com perguntas específicas, porque nós fizemos uma anterior, no caso episódio 4, com uma live mais de culto, assim, uma pegada mais de culto. Hoje nós vamos trabalhar algumas reflexões e nós temos alguns convidados especiais. De início, antes das apresentações, eu gostaria de pedir que você pegasse um papel, uma caneta e separasse esse momento, porque Deus vai te ensinar, vai te ministrar através da palavra, te dar algumas chaves, algumas direções para a sua vida, para a sua empresa, para os seus negócios, e também você vai ser ministrado de uma forma muito especial. Vamos apresentar os nossos convidados? É isso aí, gente. Boa noite pra vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, de onde você estiver assistindo esse podcast, né? Estamos aí no episódio 5, pra graça de Deus, né, pastor? Graças Voltamos a aí Deus. com tudo. E nós temos hoje convidados muito especiais, né? Temos aqui o nosso amigo evangelista David Cardoso. Tá retornando. Tá retornando, Maravilha. participou conosco do episódio 4, que foi uma Verdade. bênção. David, a palavra tá com você. É isso aí. Quero agradecer mais uma vez, né, por participar do episódio 5, né? É uma alegria estar aqui. Deus abençoe ao Bruno, Deus abençoe o pastor Wanderson. Amém. É uma alegria. Mais uma vez aí no Pod Crente. Maravilha. Tenho certeza que será extraordinário mais uma vez. Amém, vai ser uma bênção, meu amigo. E também estamos aqui com a presença da nossa cantora, convidada de hoje, nossa amiga Francine Soares. Francine, Deus abençoe sua vida, seu ministério, e deixa até com a palavra também. Amém, glórias a Deus. Eu quero aqui externar a minha alegria, né? Minha gratidão, primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele não vamos a lugar nenhum, né? Verdade. Sem Ele a gente não pode, a gente não faz nada. Então eu quero louvar a Deus, né? Por estar aqui, louvo a Deus pela vida dos queridos amigos que nos fez o convite. Eu me chamo Francine Soares, eu sou missionária, sou cantora, sou de Brasília, Distrito Federal. E o Senhor, aqui do lado. E o Senhor nos proporcionou a alegria de estarmos aqui na cidade de São Paulo, né? Adorando ao Senhor, essa terra que só tem gente de Deus, né? São Paulo é maravilhoso, gente. Eu tô amando estar em São Paulo e é uma honra poder estar aqui. Amém? É uma honra poder estar com vocês. Isso é muito bom. Ela tá um pouco tímida, assim, porque é a primeira vez dela no podcast. Mas você vai ver, não deixe se levar por essa timidez e por esse tamanho. Imagina, Porque quando ela gente. começa a Oh, Deus, pela misericórdia. Mais uma vez a gente vai começar com uma reflexão. E nessa reflexão eu queria falar com vocês sobre alguns princípios. Segundo o livro dos Reis, é uma passagem que eu até usei no podcast anterior. Eu falei sobre o capítulo 4, a partir do versículo 38, sobre a passagem em que havia morte na panela. A Bíblia, como nós aprendemos no podcast anterior com o nosso amigo evangelista David, a Bíblia ela é um livro muito completo e recheado de lições. Cada história bíblica tem inúmeras lições. E eu aprendo muitas coisas com Eliseu. Um exemplo, ele era um profeta muito profundo em praticamente tudo que ele fazia. Ele era tão intenso na vida dele com Deus que, mesmo morto, um homem caiu na sepultura dele, o cara tocou nos ossos dele e ele ressuscitou. Verdade. Ele era tão profundo a nível de revelação, do contato que ele tinha com Deus e a sensibilidade para ouvir o Eterno, que todas as vezes que o rei da Síria armava uma emboscada contra o rei de Israel, Eliseu revelava, e através da palavra profética acontecia um livramento na vida do rei de Israel, que na época nem era um dos melhores. Ele era muito intenso, só que eu aprendo que ele também era um profeta de coisas simples. Por exemplo, dessa passagem do capítulo 4, versículo 38, quando havia veneno na panela, morte na panela, ele não resolveu com uma grande revelação. Ele entende que o cenário era de crise, ele tinha passado uma temporada ali na região de Sunem. Quando ele volta, o texto fala que em Gilgal havia fome, na casa profética. Era um ambiente em que o povo buscava Deus, era um ambiente em que os meninos estavam se tornando profetas, mas aquele ambiente não ficou isento de passar por uma crise de escassez. Então, mesmo sendo cristão, uma hora ou outra, Deus vai te provar, Deus vai fechar portas, mas porta fechada não é a certeza de morte no final. Porque a gente vê que quando Deus mandou Noé entrar na arca, o próprio Deus fechou a porta, mas ninguém morreu. Verdade. Então é possível você viver milagres mesmo com Deus fechando portas. Glória a Glória a Deus. Deus. Isso é muito forte. Verdade.
Quando nós somos chamados, um dos pontos que nós perguntamos para você viver na dependência é entender que Deus fecha portas, mas ele garante que do lado de dentro ele vai cuidar de tudo. Glória a Deus. A gente vê que Eliseu identifica o cenário de fome, vê que tá todo mundo em crise, e ele não resolveu com uma profecia gigantesca e mirabolante. Ele deu um conselho muito simples: façam um caldo de ervas. Será que ninguém ali dentro teve essa ideia? Mas eu entendo o motivo daquilo. É porque no cenário de crise, às vezes, a gente não consegue ter ideias simples, por mais simples que elas são. Às vezes parece que a crise tira uns parafusos. A gente olha tanto para a crise que a gente não consegue ver soluções simples. E Eliseu tinha essa clareza. Calma, gente. Eu não vim trazer uma revelação, nem falar para fazer 30 dias de oração. Tá em crise? Não tem carne, não tem pão, mas tem erva. Então vamos fazer um caldo de ervas? Outro princípio que eu aprendo com Eliseu é o princípio da proporcionalidade. Veja, no versículo 38 ainda, o texto fala que ele dá uma ordem para o servo dele e ele diz assim, ó: põe a panela grande ao lume ou ao fogo. Se ele fala de panela grande, é porque também tinha outros tipos de panelas menores. Sim. Mas a proporcionalidade é isso, ele entende. Se eu vou servir 100 pessoas, eu preciso fazer muita comida. Muita comida, a panela precisa ser grande. Esse princípio é incrível. E ele não pode ser aplicado só para panela e para comida. O que a Bíblia está nos ensinando é que na proporção do que eu quero colher, é a proporção do que eu devo plantar. Não adianta eu querer servir uma panela com caldo para muita gente numa panela que só cabe um miojo. E um dos problemas da nossa geração é que nós queremos grandes resultados com investimentos. Não queira cobrar de Deus grandes resultados se a sua entrega não está a nível. O que eu aprendo com a Bíblia é que na proporção que nós entregamos é a proporção que nós vamos colher. E na verdade Deus é tão justo que ele nos dá até uma medida maior, recalcada, sacudida e transbordante. Mas isso não nos isenta de entender o que é proporcionalidade. Se você tem uma empresa e você quer colher grandes resultados, invista. Não queira grandes colheitas com pouco plantio. Não queira grandes resultados com pouco investimento. Não queira viver grandes sonhos com a mentalidade desse tamanho. Posso liberar uma palavra também? Pode passar. Deus vai mudar a tua mentalidade. Você vai sonhar muito grande, mas Deus vai te dar uma grande mentalidade. Você vai ter grandes projetos e para isso ele vai te dar grandes sonhos. Você vai ter grandes resultados, mas para isso ele vai te ajudar a fazer grandes investimentos. Camarada, era incrível. E é só um princípio, uma reflexão. Desenvolva o princípio da proporcionalidade. Quer viver algo grandioso? Invista de forma grandiosa. E entenda, às vezes o maior investimento para algo grandioso é algo chamado de dor. Quer ter noção do tamanho que Deus vai fazer para te honrar lá na frente? Entenda o tamanho da dor que você está enfrentando agora. Isso faz parte do que Deus está gerando para o teu futuro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento, É forte. a câmera vai voltar ali para nossa amiga Francine, porque nós queremos te ouvir. O seu tamanho e essa voz tímida só engana. Oh, meu Deus. Nós queremos ouvir você cantar e eu tenho certeza que enquanto você está louvando, Deus vai alcançar inúmeras pessoas, curar pessoas, restaurar pessoas. Amém. Amém? Amém. Então, vai se preparando aí, porque o nosso amigo do violão vai sentar aqui e a gente vai mandar brasa no louvor. Glória. Amém. Glória a Deus. E olha quem tá aqui de novo. Hoje você veio só pra tocar, né, garoto? Deixa Deus te usar também. Amém. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Eu quero te dizer,
não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impede. E Ele te diz essa noite: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Estou contigo. Mas se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando a ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E ele te diz: ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia. Glórias a Deus. Desde o primeiro episódio, eu tinha esse desejo no meu coração de trazer você aqui. Olha, que bênção. Isso se realizou e eu tenho certeza que essa canção, ela vai alcançar a tua vida. Amém. E eu fiquei sabendo que tem uma canção sua lá no YouTube. Sim. Vai mandar uma palhinha ou você vai cantar a canção inteira? Vou mandar uma palhinha. Pode ser? Não, nós queremos ouvir a canção inteira. Então vamos Vai ouvir a cantar- canção. Isso, você quer mandar na capela mesmo? Sim, vamos sim, claro. Maravilha. Sim. Então, essa canção foi uma canção que Deus nos deu. Foi uma oportunidade que eu tive de poder gravar ela. É uma canção que é uma resposta de Deus. É como se fosse Deus e você, Deus falando contigo. Tá bom? Então, vamos lá. Essa canção é mais ou menos assim, o nome é Somente Confia. Quando se sentiu sozinho, eu estava a te abraçar.
Quando você só chorava, suas lágrimas fui enxugar. Eu contemplo seu gemido e também venho com resposta. Seguro em sua mão direita e te levanto nessa hora. E Deus diz: pode confiar em mim. Eu nunca te abandonei, eu jamais vou te deixar. Hoje vou te consolar. Eu sou contigo, eu sou contigo. E eu nunca te deixei sozinho. Pisei contigo nos espinhos. Eu sou contigo. Sou teu amigo e te levanto desse chão agora. Declaro que é hoje a tua vitória. E ele diz: pode confiar em mim. Eu nunca te abandonei, eu jamais vou te deixar. Hoje vou te consolar. Eu sou contigo, eu sou contigo. E eu nunca te deixei sozinho. Pisei contigo nos espinhos. Eu sou contigo. Sou teu amigo e eu te levanto desse chão agora. Declaro que é hoje a tua vitória. Confia, confia. Quando o dia mal vier, sou tua alegria. Confia, confia. Somente confia. Glória a Deus. É sua autoria essa canção? Não é minha autoria, não é da minha autoria, é de um compositor amigo. E nos deu essa canção e nós gravamos. Maravilha. Nós já estamos trabalhando para o próximo, creio que esse ano, se Deus quiser, a gente já vai estar lançando Nós teremos um novo projeto essa aí, certeza, para a glória sim, de em nome Deus. de Jesus. Tem alguns projetos no papel aí, Deus vai Vai sair realizar, do papel, estamos em oração. Vai sair do papel em Em nome de de Jesus. Jesus, Com certeza, amém. certeza. Fran, quem quiser convidar você ou ouvir a sua canção, quais são as plataformas? Sim, nós temos o canal no YouTube, Francine Soares Oficial. Temos o Instagram também, que é Francine Soares Oficial também, né? Tem as plataformas também, TikTok também, que a gente também divulga bastante lá os vídeos, né? Todas as agendas, os cartazes, os eventos, as viagens que nós fazemos. Também tem TikTok, Francine Soares Oficial. Então, todas as nossas plataformas digital é Francine Soares Oficial. Maravilha. Então, vocês podem convidar. O DDD não é de São Paulo, gente. O DDD é 61, por enquanto, de Brasília. Maravilha. Então, nosso contato é 619-8184-8688. Eu também eu louvo pela misericórdia, eu canto, mas também prego a palavra. Aleluia. Pela misericórdia de Deus, Deus tem nos levado. O Wanderson é meu amigo de mais de 10 anos, ele me conhece, ele sabe. Deus tem nos levado às nações para a glória de Deus. Se você olhar pro tamanho dela assim, fala que você não ia dar nada, né? Até deve estar Imagina. chorando aí com essa canção. Brunão, Imagina, glória a vamos dar Deus. segmento. Agora a gente vai trabalhar com o nosso amigo evangelista David Cardoso, que está aqui conosco. Hoje a abordagem vai ser um pouco mais diferente. A gente trabalhar alguns temas, algumas perguntas, e você fique à vontade. Eu vou passar pro Bruno esse momento. É isso aí, meu amigo. Chegou a hora agora das perguntas. Brincadeira, você pode descontrair mesmo. A gente tá aqui no bate-papo, né? E eu creio que cada pergunta que foi elaborada aqui vai ser de grande valor para você que está assistindo, né? Eu creio que Deus vai falar com você, vai despertar aí seu conhecimento. E, meu amigo David, vamos falar um pouquinho sobre caráter, né? O caráter cristão. E uma das perguntas que eu gostaria de fazer para você nessa noite, a primeira pergunta é: como Deus trabalha o caráter de alguém? Como Deus trabalha um caráter de alguém? Primeiro pela palavra, pelas provações, né? São as provações que Deus vai trabalhando o nosso caráter no nosso dia a dia, né? Na minha opinião, pelo menos.
é no dia a dia, as provações que batem na nossa porta. Deus vai trabalhando cada dia mais nosso caráter. Bacana, É. bacana. Então a gente precisa deixar claro para o público que às vezes, dentro do que você está falando, uma aprovação nem sempre é o diabo querendo matar alguém. Não. Às vezes é Deus querendo refinar, melhorar, Sim. aperfeiçoar. Tanto que nós entendemos que caráter é algo que ele é desenvolvido. A pessoa nasce, cada uma com a sua personalidade, Sim. tá? Como alguém que tem formação em psicologia eclesiástica, eu entendo da área. Personalidade, cada um tem a sua. Verdade. E Deus não muda a personalidade. Ele não troca a sua personalidade. Pelo contrário, ele aperfeiçoa. Um exemplo. O Pedro enérgico, desde o começo até o fim da vida, foi o mesmo Pedro enérgico. Mesmo, Pedro. A personalidade era a mesma, só que Deus foi moldando o caráter através de cada circunstância. Então, entenda isso. Deus usa as provas. É isso que você está querendo ensinar para nós. Sim. Que Deus usa lutas, crises e provações para aperfeiçoar o nosso caráter. Sim. Uma prova tem um poder para melhorar alguém. Tem. Maravilha. Vamos para a segunda pergunta. E falando aqui sobre caráter, a pergunta que eu gostaria de fazer: quais atitudes revelam o verdadeiro caráter de uma pessoa, principalmente um caráter cristão, né? A gente falou sobre provações, né? E na Bíblia a gente vê muitos exemplos disso, né, pastor? E a gente vê que muitos dos profetas, né? Eles foram desenvolvendo a maturidade deles ali através das batalhas, né? Através das dificuldades que vieram, né? Verdade. Então fica essa pergunta: quais atitudes revelam o verdadeiro caráter de uma pessoa? Olha, a primeira delas, sem sombra de dúvida, é a fidelidade a Deus. Verdade. Exemplo disso é José. Bom. José, ele recebeu o convite diversas vezes da mulher de Potifar para se deitar-se com ela, só que José negou todas as vezes o convite dela. Show. Só que a Bíblia diz que chegou o dia que a casa estava vazia. Não tinha ninguém na casa. Era só José e a mulher de Potifar. Era um cenário perfeito para uma sujeira debaixo do tapete. Olha aí. Verdade. Era um cenário perfeito para um pecado oculto. Só que a mesma atitude que José teve com a casa cheia Opa. foi a mesma atitude que ele teve com a casa vazia. Glória a Deus. Aí a pergunta que fica é: quem você é quando a casa tá vazia? Então, fidelidade eu não mostro quando eu tô diante de pessoas. Não. É Eu quando mostro ninguém- quando não tem ninguém do meu lado. A chave está aí. Fidelidade não é quando tem pessoas te observando. É muito fácil se manter fiel, Com sabendo que você certeza. tem câmeras em todos os lugares. Exatamente. Mas é quando ninguém te vê. A fidelidade é quando teu pastor não te vê, quando teu pai e tua mãe não te vê, quando teu cônjuge não te vê. É nesse momento que você demonstra a sua fidelidade a Deus. Olha aí. Como nós falamos de Sansão da última vez. Inclusive, desculpa atrapalhar, inclusive é meu segundo livro. Olha Que aí. eu Glória a tô Deus. produzindo, que o tema Fidelidade. é o propósito Já tem um ou a spoiler cama aqui, da né? mulher de Potifar. É o primeiro, é Jonas escolhido não tem escolha. E o segundo é o propósito, a cama da mulher Glória a de Potifar. Deus. É um Você livro sai, extraordinário. Felipe, você vai trazê-lo Eu aqui. vou trazer, nós com queremos vai certeza. ser bem, Com certeza. certeza. Nós falamos de Sansão no podcast passado, na nossa reflexão. Sim. E vocês lembram que quando ele comeu o mel do leão, o texto fala que ele não quis falar a origem do mel para os pais. Tanto quando ele matou o leão, ele não falou. E quando ele come do mel, ele não fala. Ele leva o mel para dentro de casa, mas a família dele não sabe. Porque ali tá só ele e o mel. Yeah. É nesse momento que nós revelamos. Eu posso comer porque não tem ninguém vendo. Verdade. Mas eu prefiro manter a minha integridade com Deus. Glória a Deus. Vamos para a próxima pergunta. Pastor, já queria, aproveitando, né, pra gente falar sobre resiliência também. Eu gostaria de fazer essa pergunta tanto pra nossa cantora quanto para o David, né? A pergunta é a seguinte: qual foi a maior provação que fortaleceu a sua fé? E, David, qual foi a maior provação que você acha que já fortaleceu aí sua fé? Qual foi a maior provação? Olha, sinceramente, eu passei por muitos episódios na minha vida complicados. Complicado. Porque eu falo pra vocês assim, só Deus. Eu acho que uma delas que eu passei foi uma situação que ocorreu dentro da minha família, né? Um episódio de um cunhado meu, que ele, no meio de uma investigação,
ele acabou sendo acusado por algo que ele não tinha cometido. É um homem de família, é um pai de família, trabalhador. De repente, a polícia começou a caçar ele pra cima e pra baixo, e eu trabalhava junto com ele na empresa, né? Era praticamente o braço direito dele ali. De repente, eu me vi na porta da empresa, a polícia levando ele, e eu tendo que assumir a responsabilidade daquela empresa. E eu falei, meu Deus, não só a empresa, mas minha irmã também, né? Trabalhava ali dentro. E olhando para ela, semblante totalmente caído, né? Praticamente no início de uma depressão, por ver o marido naquela situação, tinha o que fazer, né? E ao mesmo tempo sendo forte espiritualmente para animar ela e também tá crendo. Isso me despertou de uma forma, fui para monte, eu olhei de uma forma e Deus bradou que em 14 dias ele saía. Glória a Glória a Deus. Deus. E ele saiu. Glória a E Deus. graças a Deus nunca deu nada realmente, porque ele era inocente. E Glória aquilo a ali Deus. foi um momento de busca assim extraordinário. E a gente acabou de falar também sobre a aprovação, sobre o caráter, né? Sim. Que a aprovação, ela faz com que a gente evolua, né, no nosso caráter. Verdade. E às vezes a aprovação que a gente passa, a gente não entende, né, pastor? É aí que Deus quer nos levar para um momento de intimidade com Ele, né? Verdade. E, Francine, gostaria de ouvir de você também. Ai, questão de resiliência, né? Eu já passei por tantas coisas na minha vida, assim, no decorrer da minha chamada, do meu ministério, na infância também, até chegar hoje, até o real propósito de Deus. Mas eu já passei, assim, por muitos nãos, muitas portas fechadas, muitos situações. Agora eu passei uma situação, né, muito difícil. Acho que o Wanderson soube da minha mãe, né, que sofreu um AVC e quase morreu. E eu acho assim que resiliência é quando a sua convicção interna é mais forte do que a sua realidade. Opa. Entendeu? Quando a sua convicção dentro de você é forte e a sua realidade está dizendo que totalmente o contrário, é aí que vem a resiliência. Eu acho que é isso. Então, assim, eu já passei por muitas coisas e você tem que ser forte e resistente naquilo, mesmo o cenário não estando favorável. E eu me vi numa situação de que, assim, a minha mãe é à beira da morte e eu tendo que pregar e profetizar vida na vida de alguém, entendeu? Eu tendo que estar em cima do púlpito, no altar, com um sorriso no rosto, sendo que interno eu tô querendo chorar, tô me desesperando e a sua convicção interna está mais forte do que a sua realidade. Então eu acho que resiliência é isso. E parece que Deus, ele nos usa no momento que a gente tá mais No momento, machucado, né? verdade, Que a gente tá mais ferido, ele nos usa pra ministrar pra outras vidas, né? Pra Com curar certeza. outras pessoas, né? Sim, Eu acho que tanto o David que ministra, quanto você, que Sim. louva e ministra também, sim, pode falar disso com muita propriedade, né? Sim. Que eu imagino que às vezes a gente sobe em cima do altar pra ministrar o louvor ou a palavra e às vezes a gente queria ser ministrado. sim. Às vezes a gente tem que dar um abraço, sendo que nós precisamos de um abraço, né? É, Então eu acho que isso é algo muito forte. isso é verdade. E Deixa eu só cortar aqui você aqui que eu lembrei de algo aqui que acho que vale a pena. Eu também passei por uma situação na minha vida que eu enfrentei a síndrome do pânico também. E muitos jovens hoje passam por isso. Muitos jovens, muitos jovens. Eu me vi na melhor fase da minha vida em questão de oração, de comunhão com Deus, mas de repente comecei a enfrentar essa situação. Eu ouvia muita gente dizer, isso é falta de Deus, frescura. isso é falta de oração, falta de vezes já ouvi isso? comprometimento e aquilo tudo. E eu me vi ali, coração acelerado, a pressão que subia, aquela coisa toda, tantas coisas que desencadeou, quase estava me entregando mesmo para aquela situação. Tinha dia que eu falava, poxa, cara, quando é que eu vou voltar a viver? Falar, pô, vou morrer numa situação dessa. Aquela síndrome, aquele sentimento. Eu acordava com o sentimento de morte, ia dormir com o sentimento de morte. Falava, Só uma pausa. Nós estamos falando de doenças psicossomáticas que estão em alta na nossa geração. Então, sim. É verdade. ouça o que está sendo dito aqui. Então, eu me via na situação, aí, às vezes vinha até amigo falar, pô, compartilhava com alguém próximo, chegava no ouvido, pô, acho que o David não vai passar dessa. Meu Deus. E eu falava, pô, naquela situação, pô, hoje eu tô gordinho, Deus abençoe. Mas, pô, cara, eu emagreci demais na época, eu não conseguia dormir, cara, chegou a um ponto que eu tava parando de dormir no quarto dos meus pais na época, isso em 2019. Então a situação, comecei a passar com um psicólogo, cara, passando com um psicólogo, aquela coisa toda. E chegou um momento que o psicólogo até olhou pra mim e falou, pô, vou te caminhar pro psiquiatra, você vai tomar remedicamento, você vai voltar pra sua vida e vai voltar tudo certo. Eu olhei e falei, cara, não vou aceitar isso na minha vida, cara. Não vou tomar medicamento, não, cara. Deus é poderoso pra fazer além. Até que eu passando já na 10ª vez ali no psicólogo, o psicólogo olhou pra mim e falou assim,
David, é bom saber que você é evangélico, que a gente pode trabalhar em cima da sua religião. Eu falei, pô, perfeito. Ele olhou pra mim e falou assim, David, a morte pro cristão representa o quê? Eu falei, a morte pro cristão representa a vida. Ele falou, se a morte pro cristão representa a vida, você tá com medo de morrer por quê, então? Eita, que Mas forte. aquilo ali foi uma virada de chave, foi um tapa tão dado na minha cara. Eu saí dali brabo, cara. Saí dali brabo. Falei, Satanás, se eu tiver que morrer, eu morro. Mas que eu vou voltar pra altar e eu vou voltar a Glória pregar, a porque eu Deus. tinha parado de pregar. Fazia 3 meses que eu não Olha aí. pregava, não aceitava mais convite. Às vezes o pastor ligava e fala, pô, tô em agenda já. Ou meu pastor não deixa. Mas na verdade eu tava numa crise gigantesca, cara. Gigantesca. Eu saí daquele psicólogo revoltado. Falei, cara, eu vou voltar pra minha vida em nome de Jesus. Irmão, minha vida nunca mais foi a mesma ministerialmente depois que eu passei por essa situação. Foi uma virada de chave depois dessa situação. Deus Você alavancou. identificou um upgrade Sim, depois disso, depois dessa dor. sim. Quando a gente olha para o Getsemane, prensa de azeite, uma das coisas que nós aprendemos ali é o poder que há na pressão. Sim. A pressão, ela tem o poder de revelar a essência. Verdade. Então você pega uma laranja, espreme, ela libera a essência, que é suco. A azeitona libera a essência, que é azeite. Então, a resiliência está dentro daquilo que nós estamos falando. Sim. E só para você entender, quando você estiver passando por esses momentos, Deus não quer te matar. Ele quer revelar para você que dentro de você existe algo muito Glória a maior. Deus. Verdade. Maior que a dor, maior que a crise. É por isso que a gente que prega e louva entende. Às vezes você sobe nota moído, aí Deus Quebrado. fala, hoje eu vou te usar Destruída, é. de uma forma tão tremenda, porque o que está saindo de De você você. Verdade. é aquilo que o profeta disse. No caso, se cumpre na nossa vida. É o fruto da oliveira, mas é um fruto que não mente. Na hora que a gente é espremido, tem azeite. Azeite. Glória a Deus. Aleluia. Vamos Pastor, para a próxima pergunta. e só um adendo aqui, algo que o David falou, eu também passei por algo muito parecido, mas no meu caso, né, eu cheguei a tomar muitos medicamentos de tarja preta por um bom tempo. Eu fiquei com um vício muito forte. E eu lembro que eu passava tanto com psicólogo quanto com psiquiatra, e uma vez que estava com a psicóloga, ela não acreditava em Deus, né? Como tem muitos psicólogos que não acreditam. Sim. E eu tinha acabado de lançar uma música no YouTube, que é aquela música do Gessé Aguiar. Mas em meio à batalha, um homem apareceu e deitou do meu lado. Aí eu mostrava pra ela tudo que Deus falava comigo, tudo que Deus dizia ao meu respeito, as promessas que Deus falava pra mim. E eu lembro de algo que ela disse pra mim, que eu, em uma crise na minha mente, ela falou pra mim assim, Bruno, isso que você tá cantando não vai acontecer. Olha. Deus não vai te ajudar. Desse jeito, na minha cara. E eu aqui sentado com ela, falando assim, Bruno, Deus não vai te ajudar. Não vai descer anjo, não vai descer ninguém pra te ajudar. É só você e você. E eu lembro que, mediante aquelas crises que eu estava tendo, mas eu tinha muita fé em Deus. Sim. Mas isso foram alguns gatilhos que ela foi lançando, querendo ou não, porque ela, como psicóloga, ela deveria entender. Ele é cristão, né? Então eu teria que trabalhar em cima disso. Sim. E as palavras que ela lançou pra mim foram tão fortes que eu cheguei a duvidar de Deus. E eu falava assim, se o Senhor realmente existe, por que eu tô passando por tudo isso sem motivo? Tô tomando esses remédios, não consegui terminar o meu ensino médio na escola, terminei em casa, Sim. né? Eu fiquei por um bom tempo nesse processo. Mas eu entendi que Deus, ele queria me levar pra provação. Como eu louvo, Deus tinha muitas promessas na minha vida como compositor. E Deus, através desse processo, né? Posso usar o que o pastor falou, me esmagou ali para que Isso o melhor, azeite né? venha a ser extraído. E nisso tudo eu entendi o que Deus queria fazer, que era que canções nascessem, né? E toda vez que eu voltava no consultório, eu falava, doutor, ó, essa noite Deus falou comigo, eu compus tal canção. Fui na igreja e Deus falou assim, Bruno, vou mudar a sua história. Bruno, eu falava tudo que Deus falava pra mim, pra ela, e ela não acreditava, né? E através disso, Deus foi fazendo uma obra na vida dela. Ó. E ela começou a acreditar no Deus que eu servia, né? Uma hora a gente volta pra falar sobre isso, pastor. Muito bom, muito bom. Ainda falando sobre resiliência, pergunta para os dois. Primeiro o David responde, depois a Fran. O que fazer quando a realidade é diferente daquilo que você espera em Deus? O que fazer quando a realidade é diferente daquilo que você espera em Deus? Olha, Deus ele é fiel, independente daquilo que ele faça ou deixe de fazer por nós. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Verdade. Então o que fazer é continuar adorando, meu amigo. Continuar adorando até que ele faça. Depois desse Com despertar, certeza. Com fica certeza. até mais fácil um testemunho. Tipo assim, ó, eu falo com propriedade porque eu já passei. Então,
O conselho é, eu vou continuar adorando. Com Glória a Deus. certeza, com certeza. Com certeza. A gente não Exatamente. adora a Deus pelo aquilo que ele faz, a gente Eu ia adora falar a isso Deus por agora. aquilo que ele é. Verdade. Então, quando ele não tá fazendo, a gente vai adorando, vai dando glória, quando vai ver, um milagre aconteceu. É verdade. Mais ou Glória a menos Deus. isso. Esse é o Deus que a gente serve. Então adoração não é conveniência, adoração é relacionamento. Não, é relacionamento. É Aleluia. relacionamento. Vai lá, Relacionamento. Fran. Realmente, eu ia falar pra ele, nós não adoramos a Deus Sim. mediante aquilo que ele pode nos proporcionar. Nós adoramos a Deus pelo que ele é. Deus é poderoso, soberano e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e Verdade. pensamos. Então, Essa resposta é tão boa porque tem uma geração que tá ouvindo a gente aí que só quer saber de conveniência. Tem uns crentes aí meio Nutella. Nós É o não que mais adoramos. tem, a nova a geração. Deus. Verdade. é Nós verdade. não adoramos a Deus. Entenda que a adoração não é uma canção que você canta no momento de crise. Porque ali não é nem oração, é choração. Tá Choração. triste, deprimido, Choração. quer resultado, fala que passou a madrugada orando. Mentira, sua depressão não deixou você dormir. Você não teve nenhuma oração concentrada e dinâmica. É o momento que Deus fala assim: eu vou esperar se parar aqui esse berreiro, depois nós conversamos equilibrado. Adoração é um estilo de vida que a gente mantém em lealdade, fidelidade, com força, com graça, independente de qualquer resultado. É verdade. Vamos falar sobre disciplina? Vamos falar sobre disciplina, pastor. E uma das perguntas que eu gostaria já de fazer é pro David, em especial. Por que tantas pessoas começam e poucas pessoas permanecem? Por que muitas pessoas começam e poucas pessoas permanecem? Falta de constância. Às vezes as pessoas se preocupam com a velocidade. Opa, A gente não tem que se preocupar com a velocidade, a gente tem que se preocupar em chegar. Chega. Tem muita gente preocupada com a velocidade parando no meio do caminho. Às vezes você olha alguém que tá devagarzinho, tu fala, pô, tá pra trás, tá nada. olha aí, Aí quem tá muito rápido, quando vai ver, tropeçou lá na frente e acabou. olha aí. Aí você vê que aquele que tava devagar chegou onde queria chegar. uma frase- Aí tá ali de pé. É uma frase que eu carrego, devagar e sempre. Então, É isso mesmo. Vai com devagarzinho, a mas sempre. falta de constância nossa é que prejudica a gente de permanecer de pé. É constância na oração, é constância na leitura da palavra. Constância, porque relacionamento não é momento. Opa, Verdade. Hã? não, repete. Relacionamento não é momento. Olha isso. Relacionamento é constância. É constância. É todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias. Todos os dias. Independente, e isso a gente tá falando sobre relacionamento pessoal, interpessoal e profissional, todas Sim. as áreas. Com certeza. Porque tem dia que parece que o patrão não tá com a cara legal, o funcionário não tá com a cara legal. Verdade. Tem dia que parece que o cônjuge não tá com a cara legal, tem dia que parece que o céu não tá com a cara legal. Verdade. Mas ainda Tudo. assim não é momento, é Relacionamento, constância. 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 Todos os dias. Todos os dias. É o que falta muito na nossa geração. A falta da constância. Aí tu vê, igual, muitos pregadores. Pô, vai ver, o cara começou bem, terminou Depois- mal. Olha isso. E começa numa velocidade que aquela coisa toda, o cara tá destruindo tudo. E Só às que quando vezes- você vai ver o camarada, cadê o camarada? Desviou. Na proporção que apareceu, também sumiu. Sumiu, desapareceu, porque não tem constância. É igual a gente sabe. Quando a gente tá no púlpito ali, cara, é um momento ali, né? Uma apresentação. Exato. Mas o que pega mesmo é a constância fora do altar, Constância. irmão. Voltar. Se você não tiver uma vida de oração, uma vida de busca a Deus, você não vai aguentar o tranco, não. Não aguenta, cara. Outra coisa, para nós que pregamos, Sim. você já reparou o vazio que é depois de uma pregação? Sim. Existem pastores que estão sofrendo com isso porque muitos se aconselham comigo. Uma vez um amigo falou assim, Van, eu tô em depressão, cara. Eu falei assim, ó, como psicólogo eclesiástico, tá? Eu não consigo identificar nenhum traço de depressão em você. Ele falou, eu tô em depressão. Eu falei, cara, não consigo identificar. Me explica o que tá acontecendo. Ele falou assim, depois da pregação, depois que eu prego, que eu ministro, que Deus me usa, que eu vejo o pessoal sendo curada, cara, eu sinto um vazio, um desgaste. Eu falei, isso é cansaço, cara. Isso é desgaste. Verdade. Então você não precisa de remédio. Sabe o que você precisa? De descanso. Porque a constância envolve o descanso. Assim, o momento de reduzir e o momento de acelerar. É isso que é constância. Verdade, constância não é emoção, é decisão, né? Decisão, maravilha. Verdade. Eu fui falando sobre essa questão de constância que leva ao relacionamento. Eu lembro da história de Zaqueu também, né? Porque você vai ver que Jesus bradou dizendo, Zaqueu desce. Aí o texto diz que Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria. Só que eu preciso dizer aqui que no culto tem dois tipos de pessoa. Primeiro tipo de pessoa
é aquela que cultua das 7h30 até 9h30 e vai embora pra casa. Opa, Só que tem um segundo tipo de pessoa. leve ele O pra segundo casa. tipo de pessoa tá dizendo assim, ó, o culto tá muito bom pra deixar Jesus no culto. Opa, Glória a Deus. Vou levar o culto pra Pra casa. casa. Por quê? Aleluia. Porque melhor do que estar no culto é poder levar o dono do culto pra casa. Olha aí. Aleluia. Tem gente que conhece Jesus no culto, mas tem gente que conhece o Jesus do culto. Porque conhecer Jesus no culto fala de momento, mas conhecer o Jesus do culto... olha isso. Glória a É Deus. levar pra casa. Maravilha. Zaqueu chegou sozinho no culto, mas não voltou sozinho pra casa. Próxima pergunta, ainda sobre disciplina. Fran, o que fazer quando a vontade de orar desaparece? Nossa, essa daí é forte. Então, quando a vontade de orar desaparece. No meu caso, já aconteceu isso comigo. Sim. Quando você não tem vontade nenhuma de orar. Sabe aquele momento que te bate assim, que você não quer nem, sabe? Eu louvo. Eu vou escutar um louvor, eu abro a Bíblia, eu procuro uma resposta na palavra. Acho que a palavra que é o meu manual, é o que é o meu alimento, o meu fortalecimento, a palavra. Quando eu não quero dobrar os meus joelhos pra orar. Mas peraí, deixa eu ir aqui na palavra, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Eu acho que... Aí depois que Deus fala na Bíblia, acabou. Aí, opa, peraí. Eu acredito que essa é uma das perguntas mais relevantes em todos os episódios. Porque oração é um tema importante. E tem gente da nossa geração que prega, canta, mas não tem vida de oração. Não tem. Verdade. Verdade. Tem pessoas que passam pelo momento, porque dentro da teologia existe algo chamado de operação da morte. Depois você pesquisa. Quando Deus opera num filho a morte, Deus opera em nós a morte para a gente identificar o que é dependência. Porque como a vida com Deus é relacionamento, vai ter momento que a gente vai estar falando e vai estar ouvindo. Uhum. Vai ter momentos que você vai estar falando, orando, e não vai ter resposta de Deus, porque Não. ele está te ouvindo. E É Deus é verdade. educado. Se você está falando, ele não vai falar para te interromper, ele vai Verdade. esperar. Mas tem momento que a gente perde até a vontade de falar. Verdade. E é nesse momento que nós temos que ter humildade para entender. Eu não vou resolver falando, eu vou resolver ouvindo. Ouvindo. Então aquele é o momento que talvez você não vai orar para pregar. Você não vai buscar um texto para montar um sermão. Mas você vai parar para Deus falar com você. Verdade. através do É verdade. Verdade. Isso é verdade. Entender que talvez naquele momento ele não está fazendo nada, mas a palavra dele é a baliza que palavra. você precisa para manter a sua fé. Glória a Deus. Então, Desse para a próxima jeito. pergunta, Bruno. Pastor, e só fazendo um comentário aqui, também eu acho que a importância de você ter pessoas, né, tanto amigos, que te incentivem a buscar ao Senhor, a orar. Bom, Porque eu acho que quando a gente tá fraco e a gente tem alguém ali do nosso lado que nos encoraja, né, que o nosso vínculo ali de amigos, sejam pessoas que identifiquem, por exemplo, David, tô vendo que você tá fraco, vamos buscar junto? sim. Bora no monte junto, bora Bom, orar isso junto. é Eu muito acho que bom. isso é muito bom. Sim. Eu digo isso pela minha vida pessoal mesmo. Quantos momentos eu estive fraco e eu tive pessoas que me encorajaram a orar, me encorajaram a buscar. Sim. Então eu acho que o ciclo de pessoas que a gente tem ao nosso lado, ao nosso redor, é muito Comunhão. importante, né? Isso é A muito importante, comunhão. pastor. Isso é muito relevante, porque quando a gente vê o Novo Testamento, a gente vê muito algo que o Evangelho ensina, se ver no outro. Sim, Orai uns, pelos outros. Pelos outros. amai uns, Aos outros. suportai uns. A Bíblia fala muito sobre um e o outro, então isso é Sim. muito essencial. Então, se permita ter amigos do altar. Se Verdade. permita ter amigos como essa mesa. Permita ter na sua mesa gente que você não vai precisar pedir socorro. Eles vão identificar a tua dor à distância. Vão ligar e falar assim, ó, tô aqui, tô em oração por você. Glória a Deus já Deus. falou pra mim que você não tá legal, mas você não vai ficar desse jeito. Glória a É Deus. verdade. É Próxima verdade. pergunta, Bruno. Manda brasa. Vamos falar aqui também sobre Sucesso. isso, sucesso. Vamos lá. O que é, David, depois para Francine? O que é o sucesso na perspectiva cristã? Rapaz, tem o nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Com certeza. Maior sucesso do que esse, meu amigo, É verdade. aqui é Maior. resto, meu amigo. Teu Verdade. nome no livro da vida Pronto. é o maior sucesso que o crente pode ter, meu amigo. Não é usar o ministério pra ficar rico? Que é isso? Ou Para se Que autopromover? adianta, que adianta usar o ministério para ser rico e o nome não tá no escrito da Olha, nome da vida? Então, sucesso não é ter um grande ministério e pregar em todos os países. não. Sucesso é ter nome
Escrito no livro da Glória a vida. Deus. Maior Isso aí sucesso. resume Não, tudo. resume Acabou. Resume tudo. Resume, Não precisa falar mais nada. resume tudo. Para você que é pregador, a nossa ótica acerca de sucesso ministerial é baseada nisso, mas tem gente que confunde. Um exemplo, Paulo. Se a gente for comparar a vida itinerante e ministerial de Paulo com a da nossa pregação, o cara terminou sozinho em Roma pedindo amigos para passar com ele, com frio, Nossa. decapitado. Provavelmente sem R$1 no bolso, porque tudo que ele Verdade. tinha ele doava pro ministério. Enquanto que o pessoal acha que na nossa geração o sucesso é encher o bolso de dinheiro, ter um ministério que prega pra lá e pra cá e ser famoso. Você não sabe o que é sucesso. Tanto que da palavra sucesso vem a palavra sucessor. Então é você ser um canal de Deus para formar pessoas que vão continuar avançando na mesma direção. Eu fui salvo, meu nome tá no livro da vida. Eu quero que você continue caminhando pro mesmo foco, ser salvo. Tem Glória a uma Deus. oração que eu faço diante de Deus, porque assim, a gente também não pode ser hipócrita, Sim. né? Eu sou pregador itinerante, com certeza quero alcançar novos lugares, Sim. Sim. né? Viajar pelo Resultados. Brasil, resultados extraordinários. Sim. Sequência. Mas tem uma oração que eu faço diante de Deus, que eu falo, Deus, se eu for para o Senhor soprar o meu nome e para mim me perder do lado de fora, me deixa pregando no quintal de casa salvo. Olha aí. Glória a É Deus. melhor estar no quintal de casa salvo do que nesse mundo aí perdido. Perdido. Aí entra o versículo que adianta você ganhar o mundo inteiro, você perder a sua alma. Meu Deus. Tanto que tem um camarada que tem experiência com Deus todo dia. Ele é ungido, tá? Ele não perdeu a unção. Ele era querubim ungido, ele continua sendo ungido. Só que ele é um satanás ungido, mas é ungido. Né? Unção não sai, é data de arrependimento. Por isso que ele consegue enganar as pessoas, porque ele tem unção. E o ministério dele era itinerante. Porque quando Deus perguntou acerca de Jó, onde você estava? Ele estava aí rodando o mundo todo. Então toma cuidado com a itinerância. Próxima pergunta, Bruno. Aqui é uma pergunta que fala tanto profissionalmente quanto ministerialmente, né? Bacana. Que fala sobre o desejo de crescer, né? Então, assim, acho que até o David já falou sobre isso, mas vou fazer essa pergunta novamente. É errado desejar crescer profissionalmente, ministerialmente? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu acho que se você saber conciliar os dois, perfeito. Sim. É difícil, né? Muitas vezes a gente conciliar o trabalho com o ministério, ainda mais Muito. para quem prega, para quem Muito. canta. Meu Eu Deus. mesmo, atualmente, hoje eu vivo só do ministério, porque para conciliar para mim foi muito difícil. Então, no bom senso, dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha Sim, família, de acordo. de acordo com aquilo, e aquilo também que Deus estava colocando no nosso coração, hoje eu tenho vivido dessa forma. Mas, bom, é possível sim, né? Tem serviços que permitem a pessoa conseguir, Sim, né? Tá nos dois. Bacana. E aí, Fran? isso é verdade. É muito difícil ter que conciliar, né, o ministério com o trabalho, é muito difícil. A menos que você tenha algo seu próprio, algo assim, mais ou menos assim. Sim. Que é uma coisa que eu peço muito pra Deus, eu falo muito pra Deus, assim, pra não depender totalmente, assim, do ministério. Hoje eu também dependo do ministério. Também faço alguns trabalhos por fora, o Wanderson, meu amigo, me conhece há muito tempo. Eu tenho alguns trabalhos por fora, mas assim, é por fora. Nada fixo, nada assim. Mas conciliar é muito difícil mesmo. Pra você que é pastor de igreja, às vezes a gente sofre porque vocês Muito. são irresponsáveis. Oh, Isso é um fato. Porque quem foi chamado para o altar, agora se tratando sobre o crescimento em si. Se você foi chamado para a profissão, se dedica ali, proporcionalidade. Mas quem é chamado para o ministério, queira crescer ali. Desejar crescer, de forma geral, falando sobre crescimento. Eu quero crescer na vida, eu quero ter grandes resultados, eu quero avançar, eu quero me tornar uma pessoa grande, porque ter um carro bom não é pecado. Sim. sim. Ter uma casa boa não é pecado. E que Deus nos dê graça, não somente a nós, para você também que está ouvindo, de alcançar esses resultados. Mas uma pergunta, é errado querer crescer? De forma Não, alguma. de jeito De nenhum. forma alguma. Quais são os exemplos que nós temos na Bíblia de homens que cresceram assim? Olha, se a gente pode ver, José foi alguém que cresceu, se tornou governador do Egito, né? Mesmo sendo fiel a Deus, foi crescendo ali, né? Verdade. Você vê que ele na casa dele já tinha uma posição elevada, Sim. né? Trazer informação, alguém diz que é X9, mas já tinha uma posição ali. Ele era Né? administrador das Então, conversas. Ali, dali, né? Ele foi para casa de Potifar, mordomo, administrador, na cadeia trabalhou também Olha ali. aí. Deus foi com ele, depois se tornou Depois governador. cresceu. Né? Então não tem erro Então nenhum. não tem. Tem erro nenhum. E como você disse, não podemos ser hipócritas. Sim. A questão não é eu desejar crescer. O problema é quem eu vou me tornar quando eu crescer.
Porque acredito que resultado, fama, dinheiro não é pecado. Sim. E também não muda ninguém, apenas revela. Porque Sim. quem tem caráter, com dinheiro ou sem dinheiro, vai permanecer tendo. Com certeza. Pequeno ou grande, vai permanecer quem é. Então o problema não é você crescer. O problema é você ter muito e não servir ninguém com aquilo. Verdade. Tanto que é algo que eu tenho na minha mente e que desde hoje, meu filho tem 3 anos, mas toda vez que eu posso orar por ele, eu ministro essa oração. Filho, que você tenha muito, não para nunca passar fome, Sim. mas para que você ajude outros a não passarem fome. Verdade. Verdade. Eu Muito posso forte. falar, complementar aqui algo? Claro. Às vezes a pessoa, pô, caramba, o cara começou a ganhar dinheiro, pô, começou a ganhar, mudou. É outra pessoa. Na verdade, não mudou, só mostrou quem ele era de verdade. Exatamente. E em partes, tanto da forma negativa quanto da forma positiva. Sim. Porque assim, a pessoa que muda para a forma negativa, ela se torna arrogante, soberba e Sim. prepotente. Na verdade, ela revela isso. Mas a pessoa, quando ela cresce e muda, porque não tem como não mudar. Sua vestimenta vai mudar. Sim. Se você tem condições para viver melhor, você vai. Hoje eu tô de Gol. Amanhã eu posso estar de Porsche. Com Aleluia. certeza. Glória a Deus. glória. Olha aí, Eu pastor. posso também. Esse aí também. Receba. Não é pecado, não é só para Verdade. macumbeiro, não, meu filho. Isso é pra filho de Deus verdade, é também. verdade. Hoje eu tô Verdade. morando na Zona Leste, amanhã eu posso estar morando no Arujá dentro de um condomínio, ou em Alphaville. Eu trabalho para isso e oro É também. verdade. Em nome de Jesus. Mas da mesma forma que uma vez eu peguei um casal de rua com 3 crianças, eu coloquei dentro de casa quando não tinha nada, o meu desejo é ter condições para colocar não só um casal, colocar muitas famílias. Tanto que o sonho do meu sonho de vida é um orfanato. Sim. Então não é problema crescer. Sim. Nós temos que usar os nossos recursos para ajudar outras Sim. pessoas. E ainda vai ter gente amaldiçoando o seu crescimento, né? E é o preço de quem decidiu, né? Crescer, evoluir, Sim. seguir em frente. Vai. Se a gente for pobre e miserável, vamos falar. É verdade. Se a gente E for se rico, for rico, vamos falar. vão falar do Com mesmo certeza. jeito. Se eu ficar com a barba grisalha, vamos falar. Vamos Se eu falar. ficar de preto, vamos falar. Vão falar. Se eu ficar gordinho do jeito que eu tava, vamos verdade. falar. Se eu ficar trincado, igual eu tô trabalhando na academia, vamos falar. Então eu prefiro ficar bem, saudável, com o corpo em dia, com a mente em dia e cheio de Deus. É Então, isso. Pronto, acabou. enquanto tem gente falando, tem gente vivendo. Verdade. É verdade. E não é pecado em prova na Não. Bíblia. Próxima pergunta, Bruno. Pastor, e a gente também, né, que tem um ministério, a gente sabe que Deus mesmo nos faz muitas promessas, né? Exatamente. Promessas que às vezes vai nos levar para grandes lugares, às vezes para Sim. fora do país. Deus faz as Sim. promessas. Creio nisso. E assim, Também às creio. vezes, as pessoas que estão de fora olham para as promessas que Deus ele fala pra gente, né? Que Deus ele faz pra nós, mas não sabe o preço que a gente paga pra viver elas, né? Verdade. Porque eu já cheguei muitas vezes a falar assim, Deus, igual, quando eu tava passando pela situação que eu estava passando, eu falei, Senhor, se tudo isso foi por conta da promessa que o Senhor tem na minha vida, então, eu cheguei a falar isso pra Deus, falei, Deus, então eu deixo a promessa de lado, só quero ficar bem, né? Mas as pessoas que estão de fora olham quando Deus te promete algo, mas não sabem o preço e a renúncia que você tem que fazer pra viver essa promessa, Sim. né? E eu quero fazer uma pergunta aqui, pro David, também pra Francine, o que vocês acham que estão destruindo o propósito de muitas pessoas hoje? Olha, eu acho que essa pergunta resume muito em muita coisa que a gente conversou aqui. Eu Sim. acho que a falta de fidelidade a Deus, o comprometimento, a falta da constância é o que tem feito todo esse estrago no nosso meio. Sim. Porque, como a gente está conversando, tem gente que era para ter ido muito longe, ter chegado muito longe, ter alcançado, como você mesmo tá falando, pô, Deus fez promessa, fez para mim, fez para ela, fez para todo mundo. Sim. Só que pelo fato da falta da constância, a falta da fidelidade, a falta do temor a Deus, é o que tem feito muitos não viver o que Deus tem revelado. Sim. E tem feito esse estrago aí, cara. Então aquele louvor lá que fala, não morrerei enquanto as promessas não se cumprissem. Conversa. Biblicamente, um monte Continua de no pecado, promessa. você não vai viver nada que Deus tem revelado pra Meu tua Deus, vida. Vai descer de tobogã. O escritor Hebreu deixa claro que muitos morreram com promessas na Verdade, vida. Muitos. Então, verdade. é assim, é maravilhoso, nós cremos nisso, Sim. cremos, mas toma cuidado, porque existem promessas que são condicionais e não condicionais, você precisa ficar atento a essas questões. Verdade. Quem carrega propósito não vive de emoção, né? Vive de direção. Glória a Direção. Deus. Isso é Isso é forte. muito forte. Uma das coisas que eu analiso nos nossos dias é a síndrome do filho pródigo. Pai, dá-me a minha parte. O pai deu ou não deu? Deu. Deu.
Mesmo que era uma blasfêmia, porque se na nossa cultura, que não tem tantos princípios quanto no Oriente Médio, que é muito mais rígido. Se na nossa cultura a herança só é dada quando o pai está morto, imagina naquela cultura. Era como se o filho estivesse falando no meu coração, se eu já morreu. Já morreu. Então, se eu estou lá de dentro da casa e não tenho mais amor por ti, prefiro ir embora, me dá. O pai não disse não. O pai disse sim. Só que o que o filho recebeu do pai, com o sim do pai, tá levando o filho para perto do pai ou para longe? Pra longe. Então tem muita gente que pede pro pai, mas não pede o que aproxima, pede o que afasta. Meu Deus. E depois que ele chegou no fundo, não do poço, pior, do chiqueiro, e diferente do que você ouviu a vida toda de pregador, que tem uns pregadores que falam balela. Ele não comeu a lavagem porque era nojento. Mentira, tá escrito. Desejou encher o estômago, mas ninguém lhe dava nada. Ele foi tão humilhado que alguém dava para um porco, mas não dava para ele. Meu Deus. E ali não era lavagem. O texto do grego é alfarroba. Dependendo do lugar, a alfarroba ela é uma substituta do chocolate. Era algo nobre. Deram para um porco algo de valor, mas não deu para ele. É ali que a ficha cai. Quando ele volta, ele não fala assim, ó, pai, dá-me a herança. Ele fala, pai, faz-me. Quando ele sai e quebra, a expressão é dá-me. Quando ele volta, a expressão é faz-me. E tem diferença entre dá-me e faz-me, porque dá é só para quem quer ter e receber. Agora o faz-me é para quem quer aprender. E tem muita gente que está se quebrando na vida e no ministério porque acha que o papel de Deus é só dar. É verdade. Mas Deus não quer só te dar, Deus quer te ensinar. Se Glória a você não Deus. estiver disposto a aprender, você vai viver quebrando. Só não quebra quem aprende. Eita, Forte. 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 Deu um corte. Tá Aleluia. doido. Glória a Deus. Próxima pergunta, Bruno. A última pergunta para finalizar também. Eu gostaria que vocês deixassem um conselho para os jovens, né? Em tudo isso que nós falamos sobre resiliência, sobre fé, legado, sobre sucesso. Qual conselho, David, e qual conselho você deixaria, Francine, para os jovens hoje, da nossa geração? Seja fiel a Deus. Tenha Deus como a sua maior prioridade. E Deus fará com que você chegue em lugares extraordinários e viva também a totalidade da promessa. Porque, como a gente mesmo disse aqui, promessa muitos têm, mas são poucos que vivem. Sim. E se alguém vive, é porque foi fiel a Deus. Seja fiel a Deus e Deus será fiel a você. Porque a sua fidelidade Glória a fará Deus. você viver o extraordinário de Deus. Glória. É forte. Aleluia. É verdade. Dê prioridade a Deus, né? Porque ele nunca deixa a gente em segundo É plano. verdade. Então, é isso. E, assim, nunca colocar sua dependência no homem, né? Porque nos dias de hoje há muita gente que vive aí à mercê de pessoas. Do que as pessoas falam, do que as pessoas pensam, do que isso, do que aquilo. E muitas vezes no início, eu dava ouvido muito porque as pessoas falavam. Ah, isso, não tá bom, então não vou fazer. A pessoa falava, não. E não é. Entendeu? Então, assim, eu vivi um período da minha vida que se a pessoa falava, opa, peraí, era isso. Só que eu não sabia o princípio da pessoa, eu não sabia qual era o fundamento que a pessoa vivia. Então eu seguia muito aquilo. E acabei quebrando muito a cara, acabei me frustrando muito por causa de pessoas. Então Deus mudou todo o cenário da minha vida. Deus me tirou de um estado, Deus me colocou no outro, Deus me levou assim a lugares que eu nunca imaginei. Porém, eu carrego uma frase comigo. Deus vai levantar pessoas de longe para fazer o que pessoas de perto não fizeram por você. Opa. E eu tenho vivido isso. Repete, por favor. Vou repetir, Deus vai levantar pessoas de longe para fazer o que pessoas de perto não fizeram por você. E Aleluia. eu tenho vivido muito isso. As pessoas de perto que poderia, né, ter orado, ter feito, ter indicado em mesa de oportunidades, de muitas coisas, não fizeram. Mas pessoas de longe que Deus enviou têm feito. aí. Então, assim, essa é uma frase que eu carrego comigo e que você também pode carregar. As pessoas tendem a tornar comum aquilo que elas acessam muito. Então, às vezes, a gente precisa mudar, não porque odiamos pessoas ou queremos ser exclusivistas. É deixar de dar alguns acessos para que as pessoas entendam que nós não somos qualquer um. Não. É verdade. Se você for muito acessível, ninguém vai te respeitar. Ninguém. A intimidade, ela precisa ter um limite. Porque quem conhece tudo sobre você nunca vai te respeitar. É verdade. Desse Coloque jeito. na tua Forte. vida É isso. pessoas que vão te amar
e pessoas que vão entender até onde podem ir e que quando tiverem o acesso que você permitir, continue Glória a Deus. chamando e se respeitando. Vamos concluir, Bruno? Vamos concluir, gente. O papo tá muito bom, né? Muito bom, Glória a maravilhoso, Deus. meu Deus. Por mim, Agora, foi aqui horas, né? Passou conversando. fiquei à vontade. Eu cheguei aqui tensa, agora. Próximo, também. você vai ver o nível do que a gente vai trabalhar. Glória a Deus. Nosso convidado, o pastor Robert, não pôde vir por problemas pessoais, mas a gente vai estar reagendando ele para o próximo. Negão, é bênção, vocês vão gostar. Eu espero, como Bruno, que vocês tenham gostado. Sim. O nosso pedido é que vocês nos dê suporte em oração, nos ajude em oração. E acerca das nossas redes sociais. Sim. Nos sigam, tanto no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube também, que é Sim, muito importante muito para importante. a gente fortalecer esse projeto e alcançar almas, alcançar vidas que precisam de ouvir uma mensagem, né, uma palavra de Deus. E a gente possa crescer, né, pastor? E chegar a lugares que a gente não pode chegar ainda, mas que através do celular, através das redes sociais, vamos usar as redes sociais para transmitir a palavra de Deus. É. E nós queremos agradecer você que está nos assistindo, você que tem nos apoiado, e agradecer em especial nossos convidados, Isso aí. David, Pra mim Francine, foi uma muito alegria, uma obrigado. Agradeço. Foi uma honra ter vocês conosco. Obrigado A por honra vocês é terem, minha. né, vindo de longe, mas vieram nesse propósito e nós só temos a agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém. Maravilha. E para aqueles que querem ser patrocinadores, nós estamos elaborando um projeto de fazer um comercial a nível profissional para divulgar o seu trabalho aqui. Então, lá no nosso Instagram, você tem como falar conosco e nós te daremos mais informações. Terminamos aqui e desejamos uma semana abençoada Deus para todos abençoe. vocês. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.